Antônio Silva estava voltando do trabalho numa tarde chuvosa de quinta-feira, quando viu algo que fez seu coração disparar. Um par de botas sociais pretas na varanda de sua casa. Botas caras, de couro fino, completamente diferentes das botas gastas de trabalho que todos os homens da região usavam. Parou a motocicleta velha a alguns metros do portão e observou a casa por alguns minutos. As luzes estavam acesas. Podia ouvir vozes vindas da sala, e a caminhonete Hilux branca que ele não reconhecia estava estacionada em frente. Aos 38 anos, Antônio havia passado os últimos 15 anos trabalhando como vaqueiro na fazenda Santa Clara, acordando às 4 da madrugada, lidando com gado, consertando cercas, ganhando um salário que mal sustentava a família de 4 pessoas. Era um homem honesto, trabalhador, mas que havia perdido gradualmente o respeito da própria esposa. Rosângela, sua mulher há 14 anos, vinha se tornando cada vez mais azeda e insatisfeita. Reclamava constantemente da vida limitada que levavam, da casa simples, da falta de dinheiro para roupas melhores, viagens ou qualquer luxo. Antônio sabia que ela estava infeliz, mas não sabia que a infelicidade havia chegado ao ponto de ela procurar consolação com outro homem. Respirou fundo e entrou em casa. Na sala, encontrou uma cena que confirmou suas piores suspeitas. Rosângela estava sentada no sofá, ao lado de um homem bem vestido, usando camisa social e calças caras. Era Dr. Mário, o veterinário que atendia as fazendas da região. "Oi, Antônio." Rosângela cumprimentou com um falso sorriso. "Chegou cedo hoje." "Cheguei no horário normal." Ele olhou para Dr. Mário. "Doutor, tudo bem?" "Tudo ótimo, Antônio. Estava aqui conversando com Rosângela sobre assuntos veterinários." "Assuntos veterinários?" "Sim, sobre a saúde dos animais da região, prevenção de doenças, essas coisas." Antônio sabia que era mentira. Não havia animais em sua casa, além de 3 galinhas no quintal. "E as meninas?" perguntou, notando que as filhas não estavam em casa. "Estão na casa da minha irmã." Rosângela respondeu rapidamente. "Vão dormir lá hoje." "Por quê?" Porque eu queria ter uma conversa importante contigo, e é melhor elas não estarem aqui, doutor." Mário se levantou. "Bem, eu já vou indo. Rosângela, obrigado pela conversa. Antônio, um prazer revê-lo." "Igualmente." Antônio respondeu secamente. Quando o Dr. Mário saiu, Antônio se sentou na poltrona em frente à esposa. O silêncio pesado encheu a sala por alguns minutos. "Rosângela, que conversa importante é essa que você quer ter comigo?" "Antônio, não vou mais aguentar viver assim." "Assim como?" "Assim, pobre, limitada, sem perspectivas." "Rosângela, nós não somos pobres. Temos casa, comida, as meninas estudam." "Antônio, olha ao nosso redor." Ela gesticulou pela sala. "Móveis velhos, televisão de tubo, geladeira que faz barulho, fogão com 2 bocas quebrados. E daí? Funciona tudo." "Funciona, mas é tudo velho, tudo ultrapassado, tudo de pobre." "Rosângela, eu trabalho o que posso, ganho o que posso." "Trabalha, mas não cresce na vida. Há 15 anos no mesmo emprego, ganhando a mesma miséria." "Não é miséria. É um salário honesto. É um salário de miserável." A crueldade na voz dela cortou como faca. "Antônio, olha para você. Olha suas roupas, suas botas, seu jeito de falar. O que tem minha roupa? Tudo. Parece mendigo. Parece trabalhador braçal que nunca vai ser nada na vida. Eu sou trabalhador braçal. E não tem nada de errado nisso." "Tem sim. Tem tudo de errado." Rosângela se levantou, exaltada. "Eu me casei com você achando que ia crescer na vida, que você ia evoluir, ia virar alguma coisa importante. E virei. Virei pai das suas filhas, marido que te ama, homem que nunca faltou com respeito. Amor não paga conta. Respeito não compra roupa. Antônio, preciso de mais que isso." "Precisa de quê?" "Preciso de um homem que seja alguém na vida, que tenha ambição, que me dê uma vida decente." "Nossa vida não é decente. É uma vida de favelado." A palavra ecoou pela casa como um tiro. Antônio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Favelado. Rosângela havia chamado a vida que ele suava para dar a ela de vida de favelado. "Rosângela, o que você quer de mim? Quero que você mude, que arranje um emprego melhor, que pare de se contentar com migalhas. E se eu não conseguir? Aí..." Ela hesitou. "Aí eu vou ter que pensar no meu futuro e no futuro das minhas filhas." "Como assim?" "Antônio,
Eu ainda sou jovem, ainda sou bonita. Posso reconstruir minha vida com alguém que me dê o que mereço. Com alguém como o Dr. Mário? Como assim? Ela fingiu espanto. Rosângela, para de fingir. Vi como vocês estavam conversando. Vi o jeito que você olhava para ele. Antônio, você está imaginando coisas... Estou imaginando ou você está interessada nele? Dr. Mário é um homem culto, bem-sucedido, respeitado e casado. E daí? Pelo menos ele é alguém na vida. E eu não sou? Você é um empregado de fazenda que vai morrer empregado de fazenda. As palavras de Rosângela ecoaram pela casa como sentenças de morte para o casamento. Antônio percebeu que a mulher que amara por 14 anos não o via mais como homem, mas como fracasso. Rosângela, me responde uma coisa. Você ainda me ama? Antônio, ela hesitou. Eu gosto de você. Você é pai das minhas filhas. Mas não me ama mais. Amor não é tudo na vida. Para mim é. Para você pode ser. Para mim não é mais. E o que é tudo na vida para você? Segurança, conforto, respeito social. E eu não te dou isso? Antônio, me diz uma verdade. O que você tem para me oferecer que outro homem não possa oferecer melhor? A pergunta calou Antônio completamente. Financeiramente, ele não tinha nada especial para oferecer. Socialmente, era apenas mais um trabalhador rural. Profissionalmente, não tinha perspectivas de grandes mudanças. Tenho meu amor por você e pelas meninas. Antônio, isso qualquer homem pode dar. Eu preciso de mais. De quê? De um homem que me faça sentir orgulho quando falo que sou casada com ele. E eu te faço sentir vergonha? Você me faz sentir limitada. Como assim? Quando eu falo para as pessoas que sou casada com um vaqueiro, elas me olham com pena. Pena por quê? Por estar casada com um homem sem ambição, sem perspectiva, sem futuro. Rosângela, eu trabalho honestamente. Trabalhar honestamente não é suficiente. Precisa trabalhar inteligentemente. Como o Dr. Mário. Como o Dr. Mário. A comparação foi direta e cruel. Rosângela estava claramente comparando o marido com o amante. E o marido estava saindo perdendo em todos os quesitos. Rosângela, e as meninas? O que elas vão achar se você largar o pai delas por outro homem? As meninas vão entender que a mãe delas merece uma vida melhor. E se não entenderem? Vão entender. Quando virem a diferença entre viver com pobre e viver com um homem bem-sucedido. Rosângela, Dr. Mário é casado. Tem filhos. Você acha que ele vai largar tudo por você? Acho que ele pode me dar oportunidades que você nunca vai conseguir dar. Que oportunidades? Vida na cidade, casa bonita, carro do ano, roupas de marca, viagens, respeito. E isso vale mais que família? Vale mais que pobreza? A conversa foi interrompida pelo barulho de motor lá fora. Era Dr. Mário voltando. Rosângela, ele gritou da caminhonete. Esqueci minha carteira aí. Já vou buscar. Ela correu para o quarto. Antônio ficou sozinho na sala, observando pela janela o homem que estava destruindo seu casamento. Dr. Mário era tudo o que ele não era. Bem vestido, próspero, dirigindo carro novo, respeitado na comunidade. Quando Rosângela voltou com a carteira, Antônio fez uma última tentativa. Rosângela, não faz isso com nossa família. Antônio, nossa família não tem futuro se continuar do jeito que está. E tem futuro se você me trair com um homem casado? Tem mais futuro que continuar vivendo na miséria. E se eu conseguir mudar, se conseguir um emprego melhor? Antônio, você tem 38 anos. Se ia mudar, já tinha mudado. A sentença foi definitiva. Rosângela havia perdido completamente a fé no marido. Quando ela saiu para levar a carteira para Dr. Mário, Antônio ficou sozinho na casa que de repente parecia estranha, como se não fosse mais sua. As palavras da esposa ecoavam em sua cabeça. Favelado, sem ambição, sem futuro. Não sabia que no dia seguinte, um encontro casual com seu padrinho mudaria completamente sua perspectiva sobre o futuro, e que às vezes o destino espera o momento mais escuro para acender a maior luz. Na manhã seguinte, Antônio acordou numa casa vazia. Rosângela havia saído cedo para resolver coisas na cidade, e as meninas continuavam na casa da tia. Pela primeira vez em anos, ele tomou café sozinho, em silêncio, tentando processar a humilhação da noite anterior. Foi trabalhar com o coração pesado, mas se concentrou nas tarefas para não pensar na situação doméstica. Era sexta-feira, dia de vacinação do gado, trabalho que exigia atenção total.
Dr. Mário chegaria à fazenda às 9 horas para supervisionar o processo. Às 9 em ponto, a caminhonete Hilux branca parou no curral. Dr. Mário desceu cumprimentando todos com simpatia profissional, mas quando olhou para Antônio, havia algo diferente no olhar. Uma mistura de arrogância e pena que fez Antônio entender que o veterinário sabia exatamente o que estava acontecendo. Antônio, tudo bem? Dr. Mário perguntou com falsa cordialidade. Tudo, doutor. E Rosângela, como está? Está bem. Que bom. É uma mulher muito especial. O tom da palavra especial deixou claro que Dr. Mário não estava apenas sendo educado. Estava marcando território. Durante a vacinação, Antônio percebeu que Dr. Mário fazia questão de demonstrar superioridade em tudo. Conhecimento técnico, equipamentos modernos, forma de falar, até mesmo na maneira de dar ordens para os peões. Antônio, Dr. Mário disse em determinado momento, você trabalha aqui há quantos anos? 15 anos, doutor. 15 anos. E sempre na mesma função? Sempre como vaqueiro, sim. Nunca pensou em evoluir profissionalmente? Como assim? Fazer curso técnico, estudar administração rural, essas coisas que podem dar perspectivas melhores. Já pensei, doutor. Mas é difícil conciliar trabalho, família e estudo. Entendo. Realmente, para quem tem família é mais complicado mudar de vida. A frase soou como provocação velada. Doutor. Mário estava insinuando que Antônio estava preso pela família, enquanto ele próprio tinha liberdade para buscar o que quisesse. Doutor, Antônio perguntou, o senhor é casado? Sou. Há 12 anos. E tem filhos? 2. Um menino de 10 anos e uma menina de 7. E sua esposa? Ela trabalha? Trabalha sim. É dentista. Temos consultórios no mesmo prédio. A informação revelou que Dr. Mário tinha uma vida estável e próspera, mas mesmo assim, estava se envolvendo com mulher casada. Doutor, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O que leva um homem bem-sucedido, casado, com filhos, a se interessar por outras situações? Dr. Mário olhou diretamente nos olhos de Antônio. Às vezes, Antônio, a vida nos apresenta oportunidades que não podemos desperdiçar, mesmo que essas oportunidades machuquem outras pessoas. Antônio, cada um é responsável pela própria felicidade. Se alguém não está sendo feliz numa situação, tem direito de buscar algo melhor. E as pessoas que ficam para trás? As pessoas se adaptam. A conversa foi encerrada, mas Antônio entendeu perfeitamente. Dr. Mário não tinha nenhum escrúpulo em destruir famílias alheias para satisfazer seus desejos. No final da tarde, quando chegou em casa, encontrou Rosângela arrumada como não havia há meses. Estava usando um vestido que ele não conhecia, maquiada, perfumada. Vai sair? Perguntou. Vou. Tenho um compromisso na cidade. Que compromisso? Assuntos pessoais. Com quem? Antônio, para de me interrogar. Não sou sua propriedade. Sou seu marido. Tenho o direito de saber onde você vai. Seu marido? Ela riu com desdém. Antônio, marido é quem dá segurança, quem oferece futuro. Você é apenas o pai das minhas filhas. E isso não significa nada? Significa que temos responsabilidades compartilhadas, mas não significa que preciso abrir mão da minha felicidade. E sua felicidade está onde? Está com pessoas que me valorizam, que me tratam como mulher especial, como o Dr. Mário, como homens que sabem reconhecer meu valor. Rosângela, ele é casado. E daí, pelo menos ele tem algo a oferecer. Oferece o quê? Sexo escondido? Encontros clandestinos? Mentiras? Oferece perspectivas, Antônio. Oferece a possibilidade de uma vida melhor. Que vida melhor? De amante, de mulher valorizada. Antônio percebeu que Rosângela havia criado uma fantasia na cabeça. Achava que Dr. Mário ia ofertar uma vida melhor, quando na verdade estava apenas sendo usada. Rosângela, você acha que ele vai deixar a esposa por você? Pode deixar. E se não deixar, pelo menos vou ter vivido algo especial. E nossa família. E as meninas? As meninas vão entender. Vão entender que a mãe delas destruiu a família por capricho? Vão entender que a mãe delas não se contentou com mediocridade. A palavra mediocridade doeu mais que todas as outras. Rosângela estava chamando seus 14 anos de casamento, suas 2 filhas, sua vida inteira de mediocridade. Rosângela, se você sair hoje, não volta mais. Como assim? Se sair para se encontrar com ele, pode considerar nosso casamento acabado. Antônio, não me ameaça. Não estou ameaçando. Estou avisando.
Não vou aceitar ser traído na minha própria casa. E o que você vai fazer? Me bater? Me trancar em casa? Vou preservar minha dignidade e a das minhas filhas. Em suas filhas? Antônio, metade delas é minha. A metade que ensina as filhas a destruir famílias por ambição não é minha. Rosângela pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Antônio, você vai se arrepender de ter me perdido. Já estou me arrependendo de ter demorado tanto para te conhecer de verdade. Me conhecer como? Como uma mulher que troca família por ilusão. Ilusão? Ela se virou. Antônio, a ilusão é achar que vou passar o resto da vida casada com um fracassado. E saiu deixando Antônio sozinho numa casa que ecoava palavras como fracassado, mediocridade, sem futuro. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Caminhava pela casa vazia, olhando fotos da família nos momentos felizes, tentando entender como havia chegado àquele ponto. Será que Rosângela tinha razão? Será que ele era realmente um fracassado sem perspectivas? Aos 38 anos, tinha o mesmo emprego há 15 anos, ganhava o mesmo salário baixo, morava na mesma casa simples. Nunca havia feito um curso, nunca havia tentado empreender, nunca havia buscado crescimento profissional. Talvez Rosângela estivesse certa. Talvez ele fosse mesmo um homem acomodado, sem ambição, que merecia ser abandonado por alguém mais dinâmico. Na manhã de sábado, decidiu visitar seu padrinho, seu Joaquim, para conversar com alguém que o conhecia desde criança. Seu Joaquim morava numa chácara pequena nos fundos da fazenda onde Antônio trabalhava, e era a única pessoa com quem ele podia desabafar. Padrinho, minha vida acabou. Por quê, meu filho? Rosângela me traiu. Está saindo com o Dr. Mário. E você tem certeza disso? Tenho. E o pior, ela disse que tenho culpa, que sou um fracassado sem futuro. E você acha isso? Não sei mais o que acho, padrinho. Às vezes penso que ela tem razão. Seu Joaquim, de 69 anos, olhou para o afilhado com carinho. Antônio, vou te contar uma história que nunca contei para ninguém. Que história? A história de como perdi esta fazenda e de como posso te ajudar a reconquistar sua vida. Como assim? Senta aí, meu filho. Você vai ficar surpreso com o que vou te contar. Antônio não imaginava que a história do padrinho mudaria completamente o rumo da sua vida. E que, às vezes, a salvação está mais perto do que imaginamos. Padrinho, que história é essa? A história de um tesouro, meu filho. Um tesouro que pode transformar um vaqueiro em patrão. Antônio olhou para o velho sem entender. Tesouro? O padrinho estava ficando senil. Padrinho, que tesouro? Um tesouro que está enterrado há 40 anos nos fundos desta propriedade e que agora pode ser seu. A revelação mudaria tudo. Novamente. Seu Joaquim se levantou da cadeira de balanço na varanda da chácara e fez sinal para Antônio o acompanhar até um galpão velho nos fundos da propriedade. Lá dentro, abriu um baú antigo cheio de documentos amarelados e fotografias desbotadas. Antônio, esta fazenda foi minha até 1995. Perdi por dívidas, mas antes de entregar para o banco, escondi algo que vale uma fortuna. O que, padrinho? Ouro. Muito ouro. Ouro? Na década de 80, esta região teve uma pequena corrida do ouro. Nada oficial, nada divulgado, mas alguns garimpeiros encontraram veios importantes aqui nos fundos da propriedade. E o senhor sabia disso? Sabia, e explorava em segredo. Durante 5 anos tirei ouro suficiente para enriquecer 3 gerações da nossa família. Onde está esse ouro? Enterrado, em 3 locais diferentes, para não colocar tudo no mesmo lugar. Seu Joaquim mostrou um mapa desenhado à mão, com marcos de referência que Antônio reconhecia perfeitamente. A Pedra Grande, o pé de jatobá centenário, o córrego que dividia a propriedade. Padrinho, quanto ouro tem enterrado? Aproximadamente 50 quilos, em barras pequenas e pepitas. Antônio quase caiu da cadeira. 50 quilos? 50 quilos. Na cotação de hoje vale mais de 15 milhões de reais. 15 milhões? E pode ser muito mais, dependendo da pureza. Na época não tinha como fazer análise detalhada. Padrinho, por que o senhor nunca mexeu nesse ouro? Porque quando perdi a fazenda fiz uma promessa. Só mexeria nesse tesouro se fosse para ajudar alguém da família que realmente precisasse. E por que está me contando agora? Porque você é meu afilhado. Porque está sofrendo. E porque chegou a hora de dar a volta por cima. Antônio olhava o mapa sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Padrinho, mas esse ouro está em terra que não é mais sua.
Está em terra onde você trabalha há 15 anos, onde você conhece cada palmo, onde ninguém suspeita de nada. Mas é roubo. Não é roubo, meu filho. É recuperação. Eu escondi esse ouro antes da fazenda ser tomada pelo banco. Legalmente, continua sendo meu. E como vou fazer para tirar de lá? Aos poucos, discretamente, durante o trabalho normal. Você conhece todos os cantos da propriedade. E se alguém desconfiar? Quem vai desconfiar de vaqueiro mexendo na terra? É seu trabalho normal. Antônio estudou o mapa, reconhecendo perfeitamente todos os pontos de referência. O primeiro esconderijo ficava próximo ao bebedouro do Pasto Norte, lugar que ele visitava diariamente para verificar o gado. Padrinho, tem certeza de que o ouro ainda está lá? Absoluta. Enterrei em recipientes selados, bem profundo. Ninguém mais sabe da existência. E por que está me dando essa informação? Porque quero ver meu afilhado feliz. Porque quero que você prove para essa mulher ingrata que não é fracassado. E principalmente porque esse ouro pode mudar o destino das suas filhas. Como assim? Antônio, com 15 milhões de reais você não precisa mais trabalhar para ninguém. Pode comprar sua própria fazenda. Pode dar estudo de qualidade para suas filhas. Pode ter a vida que sempre sonhou. E Rosângela? Rosângela vai aprender que abandonou um homem rico por achar que ele era pobre. Padrinho, mas isso é arriscado. Mais arriscado é continuar vivendo como empregado, vendo sua família se destruir, sendo humilhado pela própria esposa. E se der errado? Se der errado, pelo menos você tentou mudar sua vida. Melhor que aceitar ser chamado de fracassado para sempre. Seu Joaquim pegou uma pá velha guardada no galpão. Antônio, vamos começar hoje mesmo. Hoje? Hoje. É sábado, não tem ninguém na fazenda. Podemos verificar o primeiro esconderijo. E se o ouro não estiver mais lá? Aí tentamos os outros dois. Mas tenho certeza de que está tudo lá. Os dois homens caminharam pelos fundos da propriedade até chegarem ao bebedouro do Pasto Norte. Seu Joaquim consultou o mapa e contou 15 passos a partir da Pedra Grande em direção ao Jatobá. Aqui, ele marcou o local. 2 metros de profundidade, recipiente de PVC com vedação dupla. Antônio começou a cavar. A terra estava dura, compactada por décadas, mas ele havia passado a vida inteira fazendo trabalho pesado. Após 1 hora de escavação, a pá bateu em algo sólido. Padrinho, tem alguma coisa aqui? Cavou 2 metros. Mais ou menos isso. Então é o recipiente. Antônio limpou a terra ao redor e revelou um tubo de PVC grosso de cerca de 60 centímetros, perfeitamente vedado. Tirou o recipiente do buraco e olhou para seu Joaquim com incredulidade. Isso é pesado. É ouro, meu filho. Ouro é pesado. Abriram o recipiente ali mesmo. Dentro, embrulhadas em plástico e panos, havia várias barras pequenas de ouro e dezenas de pepitas de tamanhos variados. Antônio nunca havia visto tanto ouro junto na vida. Meu Deus do céu! E isso é só o primeiro esconderijo. Os outros 2 têm quantidades similares. Padrinho, isso é uma fortuna. É sua fortuna agora, meu filho. Antônio pegou uma das barras de ouro. Era pesada, fria, reluzente. Representava liberdade, independência, futuro. Padrinho, como vou fazer para vender isso? Com calma, aos poucos. Tem compradores discretos que não fazem perguntas. Conhece compradores? Conheço. Na época vendia para um joalheiro de São Paulo que trabalha com ouro de garimpo. Ele ainda está ativo. O filho dele assumiu o negócio. Mesmo esquema. Compravam ouro, faziam a documentação necessária, pagavam à vista em dinheiro. Quanto pagam? 90% do valor de mercado. É menos que o valor total, mas é dinheiro limpo, sem problemas. Antônio fez cálculos mentais. 50 quilos de ouro a 90% do valor de mercado ainda dava mais de 13 milhões de reais. Padrinho, com esse dinheiro posso comprar uma fazenda maior que esta. Pode comprar 3 fazendas. Pode viver como empresário rural próspero. E minhas filhas? Suas filhas podem estudar nas melhores escolas. Podem fazer faculdade no exterior. Podem ter tudo o que merecem. E Rosângela? Rosângela vai descobrir que abandonou um milionário por achar que ele era pobre. Recolocaram o ouro no recipiente e enterraram novamente. Não era seguro carregar tudo de uma vez. Teriam que fazer várias viagens discretas para recuperar todo o tesouro. Antônio, seu Joaquim disse no caminho de volta, não conta para ninguém sobre isso, nem para as meninas por enquanto. Por quê? Porque dinheiro muda as pessoas.
É melhor elas só saberem quando você estiver com tudo organizado. E Rosângela? Rosângela não pode nem sonhar que você tem essa possibilidade. Por quê? Porque se ela descobrir que você pode ficar rico, vai tentar voltar por interesse. É melhor ela descobrir depois que perdeu tudo. Quando voltaram para a chácara, Antônio estava com uma energia que não sentia há anos. Pela primeira vez desde que Rosângela começara a humilhá-lo, se sentia poderoso. Padrinho, vou começar a recuperar o ouro na semana que vem. Devagar, uma parte de cada vez, e sem despertar suspeitas. E quando tiver tudo, aí você monta seu plano. Compra uma propriedade rural próspera. Vira empresário. Mostra para todo mundo quem você realmente é. E depois? Depois você decide se ainda quer tentar salvar seu casamento ou se prefere reconstruir sua vida longe de quem te humilhou. Quando Antônio chegou em casa no final da tarde, encontrou Rosângela voltando do compromisso na cidade. Ela estava radiante, mais bonita que ele havia há tempos. Como foi seu dia? Ela perguntou com falsa cordialidade. Produtivo, muito produtivo. Fez alguma coisa especial? Fiz. Descobri coisas sobre mim mesmo que não sabia. Que coisas? Descobri que talvez eu não seja tão fracassado quanto você pensa. Antônio, não começa com drama. Não é drama, Rosângela. É realidade. Você vai descobrir em breve que tipo de homem você está abandonando. Que tipo? O tipo que pode te surpreender. Rosângela olhou para o marido com curiosidade. Havia algo diferente na postura dele. Uma confiança que ela não via há anos. Antônio, você está estranho. Estou diferente. E isso é só o começo. Antônio foi para o quarto com um sorriso discreto. Rosângela não sabia, mas havia acabado de conversar com um homem que estava prestes a se tornar milionário. E que talvez não quisesse mais ser casado com uma mulher que o considerava fracassado. A reviravolta havia apenas começado. Durante a semana seguinte, Antônio executou um plano meticuloso para recuperar o ouro sem despertar suspeitas. Como conhecia perfeitamente a rotina da fazenda, sabia exatamente quando podia escavar nos locais indicados pelo mapa sem ser visto. Na segunda-feira, durante a pausa do almoço, recuperou o segundo esconderijo. Estava próximo ao córrego, numa área isolada onde ele costumava verificar a cerca. Mais 15 quilos de ouro, cuidadosamente embalados e preservados. Na quarta-feira, foi a vez do terceiro e último esconderijo. Ficava próximo ao pé de jatobá centenário, numa depressão natural do terreno. Outros 18 quilos de ouro, completando os aproximadamente 50 quilos que seu Joaquim havia mencionado. Todo o ouro foi guardado na chácara do padrinho, em local seguro e secreto. Antônio agora possuía um tesouro que mudaria sua vida para sempre, mas precisava transformá-lo em dinheiro utilizável, sem levantar suspeitas. Padrinho, vou ligar para o comprador. Vamos com calma. Primeiro precisa decidir o que vai fazer com sua vida. Como assim? Antônio, você tem duas opções. Tentar reconquistar Rosângela mostrando que ficou rico ou começar uma vida nova longe dela. Qual o senhor acha melhor? Meu filho, mulher que abandona marido nos momentos difíceis, não merece estar presente nos momentos bons. Mas ela é mãe das minhas filhas? É, e sempre será. Mas isso não significa que você tem obrigação de viver com alguém que não te valoriza. E se eu tentar reconquistá-la, aí você vai viver sempre sabendo que ela voltou pelo dinheiro, não por amor. E se começar vida nova, aí você pode encontrar alguém que te ame pelo que você é, não pelo que você tem. Antônio pensou nas duas possibilidades. Rosângela vinha chegando cada vez mais tarde em casa, sempre com desculpas evasivas. Era evidente que o relacionamento com o Dr. Mário estava se aprofundando. Padrinho, vou testar ela. Como? Vou dar uma chance para ela escolher entre a família e o amante. Se ela escolher a família, conto sobre o ouro. Se escolher o amante, desapareço da vida dela. É uma boa estratégia. Mas como vai fazer o teste? Vou confrontar ela. Vou exigir que ela termine com o Dr. Mário e se dedique ao casamento. A reação dela vai me mostrar o que fazer. Na quinta-feira à noite, quando Rosângela chegou em casa depois de mais um compromisso na cidade, Antônio estava esperando na sala com uma proposta. Rosângela, quero conversar sério com você. Sobre o quê? Sobre nosso casamento. Sobre nosso futuro. Antônio, já conversamos sobre isso. Conversamos sobre os problemas. Agora quero conversar sobre as soluções. Que soluções? Rosângela, estou disposto a mudar, a buscar algo melhor, mas preciso de uma coisa de você. O quê?
Preciso que você termine completamente com o Dr. Mário e se dedique a reconstruir nossa família. Antônio, me escuta até o fim. Se você fizer isso, prometo que em 6 meses nossa situação financeira vai estar completamente diferente. Como vai estar diferente? Tenho uma oportunidade de negócio. Uma oportunidade que pode nos dar a vida que você sempre sonhou. Que oportunidade? Ainda não posso revelar, mas é real, é concreta e pode nos tornar pessoas prósperas. Rosângela olhou para o marido com ceticismo. Antônio, que oportunidade é essa que apareceu do nada? Não apareceu do nada. Estava lá há tempo, eu que não tinha visto. E por que está me contando isso agora? Porque quero que você escolha entre o futuro incerto com o Dr. Mário e o futuro próspero comigo. Antônio, você está inventando essa história de oportunidade para me segurar. Não estou inventando nada, mas só vou provar se você tomar sua decisão. Que decisão? Terminar com ele hoje, na frente de mim, ligar para ele e dizer que escolheu sua família. E se eu não fizer isso? Aí você pode ir embora. Pode viver com ele o romance que quiser, mas perde qualquer direito sobre mim e sobre nosso futuro. Nosso futuro? Antônio, que futuro? O futuro que posso construir para nós. Mas só se você provar que me ama mais que ama a ideia de estar com o homem mais rico. Antônio, isso é chantagem? Não é chantagem. É teste. Teste para saber se minha esposa vale a pena lutar por ela ou se é melhor eu seguir minha vida sozinho. Rosângela ficou claramente incomodada. Antônio nunca havia falado com ela daquela forma. Sempre foi submisso, aceitando as humilhações sem reagir. Agora estava impondo condições. Antônio, não posso terminar com Mário assim. Por que não? Porque não é justo com ele. E é justo comigo? Ser traído na minha própria casa? Antônio, a situação é complexa. A situação é simples. Ou você escolhe seu casamento ou escolhe seu caso. Não pode ter os dois. E se eu escolher Mário? Aí, você assina os papéis do divórcio e vai viver sua vida. E as meninas? As meninas vão ficar comigo. E vão ter o futuro que eu puder dar para elas. Que futuro você pode dar? Você ganha um salário mínimo. Rosângela, você vai se surpreender com o futuro que posso dar para minhas filhas. Como? Se você ficar, vai descobrir. Se for embora, nunca vai saber. Rosângela estava claramente dividida. A proposta de Antônio a deixara curiosa, mas não queria abrir mão do romance com o Dr. Mário. Antônio, preciso de tempo para pensar. Não tem tempo. É agora. Liga para ele e termina, ou faz suas malas e vai embora. Antônio, você está sendo injusto. Injusto é trair o marido e ainda querer manter as duas situações. Eu não estou traindo. Está sim, e todo mundo sabe, inclusive ele. Como assim todo mundo sabe? Rosângela, cidade pequena não tem segredo. Todo mundo já está comentando sobre vocês dois. Comentando o quê? Que Dr. Mário está usando você. Que você é apenas uma diversão para ele. Isso não é verdade. É verdade, sim. Ele é casado há 12 anos, tem filhos, tem uma vida estável. Você acha que vai largar tudo isso por você? Pode largar? Pode. Mas não vai. E você sabe disso no fundo do seu coração. Rosângela ficou em silêncio, processando as palavras do marido. Rosângela, Dr. Mário já falou em casamento? Já apresentou você para os filhos dele? Já falou sobre planos de futuro juntos? Ainda não. Mas, claro que não. Porque para ele você é apenas uma aventura. Uma forma de fugir da rotina do casamento. Antônio, para de falar dele assim. Estou falando a verdade. E no fundo, você sabe que é verdade. E se for? E se você estiver certo? Ainda assim você me aceitaria de volta? Se você escolher nossa família hoje, sim. Se deixar para amanhã, não. Por quê? Porque aí vou saber que você só voltou porque o outro te dispensou, não porque me escolheu. A lógica era irrefutável. Antônio estava oferecendo uma última chance, mas com prazo e condições específicas. Antônio, me dá o telefone. Vai ligar para ele? Vou. Antônio entregou o telefone celular e ficou observando enquanto Rosângela discava o número de Dr. Mário. Estava apostando tudo naquela conversa. Se ela terminasse o relacionamento, ele contaria sobre o ouro e tentariam reconstruir o casamento. Se não terminasse, seguiria a vida sozinho. Alô, Mário? Sou eu. Preciso falar uma coisa importante contigo. Rosângela olhou para Antônio enquanto falava. Decidi que preciso me dedicar à minha família. Antônio não conseguia ouvir o que Dr. Mário estava dizendo do outro lado,
mas via a expressão de Rosângela mudando gradualmente. Como assim? Era só diversão? Ela perguntou, visivelmente chocada. A resposta de Dr. Mário foi longa e claramente desagradável. Mário, você disse que me amava. A voz dela estava ficando trêmula. Mais uma resposta que a deixou abatida. Então está certo. Obrigada por deixar claro. Tchau. Rosângela desligou o telefone com lágrimas nos olhos. O que ele disse? Antônio perguntou. Disse que realmente era só diversão, que nunca pensou em nada sério, que eu deveria ter entendido isso desde o começo. E agora? Agora sei que fui uma idiota, que destruí meu casamento por uma ilusão. E o que você quer fazer? Quero tentar reconstruir nossa família, se você ainda quiser. Antônio olhou para a esposa humilhada e arrependida e tomou uma decisão que mudaria tudo. Quero sim, Rosângela, e vou te mostrar que tipo de futuro posso dar para nossa família. Era hora de revelar o segredo que transformaria um vaqueiro em milionário. No sábado pela manhã, Antônio levou Rosângela e as duas filhas até a chácara de seu Joaquim. Havia chegado a hora de revelar o segredo que mudaria completamente a vida da família Silva. Mas primeiro, precisava ter certeza de que poderia confiar em todas elas. Meninas, ele disse a Júlia e Ana, papai precisa contar uma coisa muito importante para vocês. Que coisa, pai? Júlia, de 12 anos, perguntou com curiosidade. Vocês sabem que papai e mamãe passaram por uma fase difícil recentemente? Sabemos. Ana, de 8 anos, respondeu tristemente. A mamãe ficou brava com o senhor. É verdade. E a mamãe achou que papai nunca ia conseguir dar uma vida melhor para vocês. E consegue? Júlia perguntou. Vou mostrar. Mas primeiro preciso que vocês prometam uma coisa. Tudo que virem e escutarem aqui hoje tem que ser segredo absoluto. Não podem contar para ninguém na escola, para nenhuma amiga, para ninguém. Entendem? Entendemos. As duas responderam em uníssono. Rosângela estava intrigada. Ainda pensava que Antônio estava inventando uma história para reconquistá-la. Antônio, que segredo é esse? Você vai ver. Seu Joaquim apareceu na varanda da casa, sorrindo ao ver a família reunida. Padrinho, chegou a hora de mostrar para elas. Tem certeza, meu filho? Absoluta. Os 5 caminharam até o galpão dos fundos, onde seu Joaquim abriu o baú antigo e retirou o mapa desenhado à mão. Rosângela, meninas, vou contar para vocês uma história que ninguém mais sabe nesta região. E começou a relatar a descoberta do ouro, a exploração secreta durante os anos 80, o tesouro enterrado antes de perder a fazenda. Vovô, Ana perguntou, tem ouro de verdade enterrado? Tem, minha filha. Muito ouro. E agora esse ouro é do seu pai. Do papai? Júlia não acreditava. Do seu pai. 50 quilos de ouro puro. Rosângela estava pálida. Antônio, isso é verdade? É verdade. E posso provar. Seu Joaquim foi até um armário e retirou um saco pequeno com algumas pepitas e uma barra pequena de ouro que haviam separado como amostra. Olhem isso. As meninas ficaram fascinadas com o brilho do ouro. Pegaram as pepitas, sentiram o peso das barras, fizeram perguntas sobre como foram encontradas. Rosângela estava em choque. Pega uma das barras e examinou cuidadosamente. Antônio, quanto vale isso tudo? Aproximadamente 15 milhões de reais. 15 milhões? 15 milhões, na cotação atual do ouro. Meu Deus do céu. E tem mais. Já tenho comprador para vender tudo de forma legal. Comprador? Um joalheiro de São Paulo que trabalha com ouro de garimpo. Compra tudo, faz a documentação necessária, paga 90% do valor de mercado. Quanto daria? Mais de 13 milhões. Em dinheiro limpo. Rosângela se sentou numa cadeira, tentando processar a informação. O marido que ela havia considerado fracassado estava prestes a se tornar milionário. Antônio, quando você soube disso? Na semana passada, quando você estava saindo com o Dr. Mário. E por que não me contou antes? Porque queria ter certeza de que você me escolheria por amor, não por dinheiro. E se eu tivesse ido embora definitivamente? Aí você nunca saberia, e eu criaria nossas filhas sozinho, mas dando tudo o que elas merecem. Papai, Júlia perguntou, agora vamos ser ricos? Vamos ter condições de dar uma vida muito boa para vocês. Estudo de qualidade, viagens, tudo o que vocês sonharem. E vamos morar onde? Vamos comprar uma fazenda nossa. Papai vai ser fazendeiro, não mais empregado. E a mamãe? Ana olhou para Rosângela. A mamãe vai gostar de morar na fazenda?
Vou, minha filha. Rosângela respondeu com lágrimas nos olhos. Vou adorar. Seu Joaquim pegou o telefone. Antônio, vou ligar para o comprador. Se vocês querem mesmo fazer isso, é melhor começar logo. Pode ligar, padrinho. A conversa com o joalheiro de São Paulo foi rápida e direta. Ele estaria na região na terça-feira seguinte para examinar e avaliar o ouro. Se tudo estivesse conforme o esperado, o pagamento seria feito no mesmo dia. Antônio, Rosângela disse quando seu Joaquim terminou a ligação. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Se eu não tivesse terminado com Mário, se tivesse escolhido ir embora, você me contaria sobre isso algum dia? Nunca. Por quê? Porque quem abandona a família nos momentos difíceis não merece participar dos momentos prósperos. E você me perdoa por ter te chamado de fracassado? Perdoo, mas com uma condição. Que condição? Que você nunca mais duvide do meu valor. Que nunca mais compare nossa vida com a vida de outros. Que aprenda a ser grata pelo que temos. Eu prometo. Rosângela, vou te dar a vida que você sempre sonhou. Mas se você algum dia me trair novamente, se me humilhar novamente, perderá tudo para sempre. Nunca mais vou fazer isso. Espero que não, porque esta é a única segunda chance que você terá. Na terça-feira, o joalheiro chegou pontualmente às 2 horas da tarde. Era um homem sério, de 50 anos, que examinou cuidadosamente cada peça de ouro. Senhor Antônio, este material é excepcional. Ouro de alta pureza, muito bem conservado. Quanto vale? Pelo peso e pela qualidade, posso pagar 13.800.000 reais. À vista, em dinheiro. Em dinheiro, em transferência bancária. Hoje mesmo, se aceitar. Antônio olhou para Rosângela, que acenou com a cabeça. Aceito. A transação durou 3 horas. Papéis foram assinados. Ouro foi pesado e embalado. Documentos foram providenciados. Às 5 horas da tarde, Antônio Silva tinha quase 14 milhões de reais depositados numa conta bancária que havia aberto especificamente para receber o dinheiro. Padrinho, ele abraçou seu Joaquim. Não sei como agradecer. Meu filho, só quero ver você feliz. E, principalmente, quero ver suas filhas tendo as oportunidades que merecem. Elas vão ter tudo, padrinho. Tudo. Quando voltaram para casa, Antônio fez uma reunião familiar para planejar o futuro. Primeiro vamos comprar uma fazenda, uma propriedade grande, produtiva, numa região boa para criar vocês duas. Que tamanho? Júlia perguntou. Pelo menos 1.000 hectares, com casa-sede bonita, estrutura completa. E depois, vocês vão estudar nas melhores escolas particulares da região. E quando chegarem na idade de fazer faculdade, podem escolher qualquer universidade do mundo. Do mundo? Ana se empolgou. Do mundo. Harvard, Oxford, qualquer uma. Rosângela estava observando a conversa com uma mistura de alegria e arrependimento. Alegria pelo futuro próspero que se desenhava. Arrependimento por quase ter perdido tudo por ganância. Antônio, ela disse, posso fazer um pedido? Pode. Quero que você me ensine a ser a esposa que você sempre mereceu. Como assim? Quero aprender a valorizar o que tenho, a apoiar meu marido, a ser grata pela família que temos. E como quer aprender isso? Começando devagar, sendo mais carinhosa, mais companheira, menos exigente. Rosângela, não precisa mudar da noite para o dia. Só precisa ser sincera. Vou ser. E vou passar o resto da vida provando que mereço uma segunda chance. Naquela noite, quando as meninas dormiram, Antônio e Rosângela conversaram até tarde sobre planos para o futuro. Sobre a fazenda que comprariam, sobre a vida que construiriam, sobre os erros que não repetiriam. Antônio, ela disse antes de dormir, obrigada por não ter desistido de mim. Obrigado por ter voltado. E se eu não tivesse voltado? Aí você teria perdido a chance de ser esposa de milionário. E você teria perdido a chance de provar que sempre foi especial. Rosângela, eu sempre soube que era especial. Você que precisava descobrir. E descobri. Talvez tarde, mas descobri. Na manhã seguinte, Antônio chegou ao trabalho na fazenda com um sorriso diferente. Não era mais o vaqueiro humilhado, que aceitava qualquer tratamento. Era um homem rico que escolheu continuar trabalhando por mais alguns dias até organizar sua nova vida. Quando o Dr. Mário apareceu para atender os animais, Antônio se aproximou dele com uma informação que o deixaria chocado. Doutor, vim comunicar que estou pedindo demissão. Demissão? Por quê? Porque comprei uma fazenda própria. Vou ser empresário rural. Comprou fazenda? Dr. Mário não acreditou. Com que dinheiro?
com o dinheiro que consegui reunir ao longo dos anos. Antônio, você ganha um salário mínimo. Ganhava e investia com inteligência. Investia como? Doutor, isso não é da sua conta, mas posso te adiantar. Minha situação financeira mudou radicalmente. E Rosângela, como está reagindo à sua mudança de situação? Rosângela está muito feliz. Escolheu ficar com o marido em vez de correr atrás de aventuras. Dr. Mário entendeu o recado e percebeu que havia perdido Rosângela para o homem que considerava fracassado. Antônio, que fazenda você comprou? Ainda vou comprar, mas vai ser uma propriedade de pelo menos 1.000 hectares. 1.000 hectares? Dr. Mário quase engasgou. Isso custa milhões, custa. E eu tenho os milhões. Como? Doutor, às vezes as pessoas surpreendem, principalmente quando são subestimadas. A revelação deixou Dr. Mário em choque. O vaqueiro que ele havia desprezado estava prestes a se tornar um dos fazendeiros mais ricos da região, e a mulher que ele havia usado como diversão havia escolhido ficar com o marido milionário. Antônio Silva não era mais o trabalhador rural humilhado. Era o empresário que provou que valor não se mede por aparência. 3 meses se passaram desde a descoberta do ouro, e a vida da família Silva havia mudado completamente. Antônio comprara a fazenda Vista Alegre, uma propriedade de 200 hectares localizada numa das melhores regiões pecuaristas do estado. A casa-sede havia sido reformada com todo o conforto moderno, mas mantendo a elegância rural tradicional. Júlia e Ana estavam matriculadas no Colégio Santa Teresa, uma escola particular conceituada da cidade vizinha, onde estudavam em período integral com aulas de inglês, informática e atividades artísticas. As 2 meninas haviam se adaptado perfeitamente à nova vida, mas continuavam sendo as mesmas crianças, simples e carinhosas de sempre. Rosângela havia se transformado numa mulher completamente diferente. A amargura e a insatisfação tinham dado lugar a uma gratidão genuína e um amor renovado pelo marido. Ela agora administrava a casa-sede com carinho e dedicação e havia descoberto que ser esposa de fazendeiro próspero era muito mais gratificante do que sonhar com aventuras extraconjugais. Antônio, ela disse numa manhã de domingo enquanto tomavam café na varanda da casa nova, posso te confessar uma coisa? Pode. Sou mais feliz agora do que jamais imaginei que poderia ser. Por causa do dinheiro? Por causa da paz. Por causa da certeza de que tenho um marido que me ama de verdade. E você? Me ama de verdade agora? Te amo mais do que amava antes, porque agora sei o valor do que tenho. Qual é a diferença? Antes eu te amava por hábito. Agora te amo por escolha e por admiração. Admiração. Admiro sua força, sua honestidade, sua capacidade de me perdoar mesmo depois de tudo que fiz. Antônio sorriu. O casamento havia sido reconstruído sobre bases sólidas. Respeito mútuo, confiança renovada e consciência do valor da família. Rosângela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se eu não tivesse descoberto o ouro, se tivesse continuado sendo vaqueiro, você teria conseguido me amar novamente? Rosângela pensou cuidadosamente na resposta. Não sei, Antônio. Honestamente, não sei. Por que não? Porque eu estava cega pela ambição. Só consegui enxergar seu valor quando você se tornou bem-sucedido financeiramente. E isso não te incomoda? Incomoda muito. Me incomoda saber que meu amor por você estava condicionado ao sucesso financeiro. E agora? Agora sei que se perdêssemos tudo amanhã eu continuaria te amando, porque aprendi que riqueza verdadeira é ter uma família unida. Como aprendeu isso? Quase perdendo tudo. Quase destruindo nossa família por ganância. Naquele momento, chegou uma visita inesperada. Dr. Mário dirigindo um carro bem mais modesto que a Hilux que costumava usar. Bom dia, Antônio. Posso conversar contigo? Claro, doutor. Senta aí. Doutor. Mário se acomodou numa cadeira da varanda, visivelmente desconfortável. Antônio, vim aqui me desculpar. Se desculpar por quê? Por ter tentado destruir sua família. Por ter seduzido sua esposa. Por ter te tratado com desprezo. E por que está se desculpando agora? Porque minha própria vida desmoronou. Como assim? Minha esposa descobriu sobre meus casos extraconjugais. Pediu divórcio. Levou os filhos. Ficou com metade dos meus bens. E agora? Agora estou sozinho, pagando pensão alta, morando num apartamento alugado, vendo meus filhos apenas aos fins de semana. E o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver.
Enquanto eu destruía minha família correndo atrás de aventuras, você reconstruiu a sua com amor e dedicação. E agora você tem tudo o que eu sempre quis: família unida, sucesso financeiro, respeito da comunidade. Dr. Mário, o senhor teve tudo isso e jogou fora. Joguei. Por ganância. Por achar que merecia mais do que tinha. E eu? Você valoriza o que tem. Por isso conseguiu multiplicar suas bênçãos. Rosângela, que escutava da porta da casa, se aproximou. Dr. Mário, posso falar uma coisa? Pode, Rosângela. Obrigada. Obrigada por quê? Por ter me mostrado que tipo de mulher eu estava me tornando. E por ter me dado a chance de voltar para minha família antes que fosse tarde demais. Rosângela, o senhor me usou quando eu estava vulnerável. Mas também me fez enxergar que eu tinha tudo o que precisava em casa. E agora? Agora sei que homem de valor é aquele que constrói família, não aquele que destrói a dos outros. Dr. Mário se levantou para ir embora. Antônio, posso te pedir um favor? Depende do favor. Me ensina como você conseguiu dar a volta por cima. Como transformou limitação em oportunidade. Dr. Mário, eu não transformei limitação em oportunidade. Eu descobri oportunidades que sempre estiveram lá. Como assim? A oportunidade de amar minha família, de valorizar meu trabalho honesto, de confiar nas pessoas certas. E o ouro? O ouro foi consequência, não causa. Consequência de quê? Consequência de ter caráter, de ter sido leal ao meu padrinho, de ter merecido a confiança dele. E se não tivesse descoberto o ouro? Aí seria um vaqueiro honesto, respeitado, com família unida, que também é uma riqueza. Dr. Mário foi embora, visivelmente reflexivo. Havia entendido que sucesso verdadeiro não se mede apenas por dinheiro, mas por integridade e relacionamentos sólidos. Uma semana depois, Antônio recebeu outra visita inesperada. Era o antigo patrão da fazenda onde trabalhou por 15 anos. Antônio, soube que você comprou uma das maiores fazendas da região. Comprei sim, Sr. Roberto. Como conseguiu tanto dinheiro? Investindo com inteligência ao longo dos anos. Em quê? Em oportunidades que apareceram. Antônio, quero te fazer uma proposta. Que proposta? Quero que você gerencie minha fazenda, pago 3 vezes mais que qualquer outro administrador da região. Obrigado pela oferta, Sr. Roberto, mas agora sou empresário, não mais empregado. E se eu oferecer sociedade? Não me interessa, tenho minha própria empresa. Antônio, você não pode guardar rancor. Não guardo rancor. Simplesmente cresci na vida e não preciso mais trabalhar para outros. Mas você sempre foi um excelente funcionário. Era. Agora sou um empresário próspero. A mudança de posição social de Antônio havia alterado completamente a forma como as pessoas se relacionavam com ele. O vaqueiro que ninguém respeitava agora era o fazendeiro que todos queriam como sócio. No final do ano, durante a festa de Natal da família, seu Joaquim fez um brinde especial. Quero brindar meu afilhado, que soube transformar oportunidade em realização. Padrinho, sem o senhor nada disso seria possível. Meu filho, o ouro estava lá há 40 anos. Qualquer pessoa poderia ter descoberto, mas só você merecia descobrir. Por quê? Porque você é homem de caráter, porque foi leal à família, porque soube valorizar o que tinha antes de ganhar o que tem. E se eu tivesse descoberto o ouro quando estava solteiro? Aí talvez você tivesse virado playboy, e não o homem íntegro que se tornou. Padrinho, o senhor acha que mereço essa riqueza? Mereço mais que qualquer pessoa que conheço, porque você usa a riqueza para abençoar pessoas, não para humilhar. Júlia, que escutava a conversa, fez uma pergunta que tocou o coração de todos. Papai, se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Antônio olhou para Rosângela, para as filhas, para a casa confortável, para a vida próspera que haviam construído. Não mudaria nada, filha, nem mesmo os momentos difíceis. Por quê? Porque os momentos difíceis me ensinaram a valorizar os momentos bons e me mostraram quem realmente me ama. E quem te ama? Vocês 3. E isso vale mais que todo o ouro do mundo. Rosângela segurou a mão do marido. Antônio, obrigada por ter me dado a chance de aprender a te amar de verdade. Obrigado por ter aprendido. E se eu não tivesse aprendido? Aí eu seria um milionário solitário, rico de dinheiro, pobre de amor. E prefere ser? Prefiro ser rico dos dois. E principalmente, prefiro ser um homem que conquistou sua riqueza com honestidade e soube usar essa riqueza para abençoar sua família. Antônio Silva havia provado que valor verdadeiro
não está na aparência ou na posição social. Está no caráter. E que às vezes as maiores riquezas estão escondidas, esperando pessoas dignas para descobri-las. O trabalhador rural que encontrou botas de outro homem em sua casa havia se tornado o fazendeiro mais respeitado da região. E aprendeu que quem valoriza o que tem, merece ter muito mais. 2 anos depois da descoberta que mudou tudo, Antônio Silva estava na varanda da fazenda Vista Alegre, observando o movimento da propriedade que agora empregava 15 famílias da região. O homem de 40 anos, que um dia havia sido humilhado pela esposa por ser apenas um vaqueiro, agora era conhecido como um dos empresários rurais mais prósperos e respeitados do estado. Júlia, agora com 14 anos, havia se tornado uma jovem estudiosa, que falava inglês fluentemente e sonhava em cursar veterinária numa universidade internacional. Ana, aos 10 anos, demonstrava talento excepcional para a matemática e já participava de Olimpíadas científicas. Ambas cresciam com valores sólidos, sabendo que riqueza verdadeira se conquista com trabalho e honestidade. Rosângela, aos 37 anos, havia se transformado numa mulher completamente diferente, daquela que quase destruiu a família por ganância. Administrava um projeto social na comunidade, oferecendo cursos profissionalizantes para jovens carentes, e era conhecida pela generosidade e humildade. Seu casamento com Antônio havia se tornado um exemplo de como relacionamentos podem ser reconstruídos quando há amor verdadeiro e disposição para a mudança. Seu Joaquim, agora com 71 anos, morava numa casa confortável, construída especialmente para ele nos fundos da propriedade, onde recebia todos os cuidados médicos necessários e passava os dias acompanhando o crescimento das bisnetas e o sucesso do afilhado. Antônio, Rosângela disse chegando da cidade onde havia participado de uma reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Social, recebemos uma proposta interessante hoje. Que proposta? A prefeitura quer que você concorra a prefeito nas próximas eleições. Prefeito? Por quê? Porque você se tornou um líder natural na comunidade, porque seus projetos sociais estão transformando a região. E você? O que acha? Acho que seria um excelente prefeito, mas a decisão é sua. Antônio pensou na proposta. 3 anos antes, era um trabalhador rural que ninguém respeitava. Agora estava sendo convidado para liderar uma cidade inteira. Rosângela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se eu fosse prefeito ganhando salário público, você continuaria me admirando? Admiraria mais ainda. Por quê? Porque seria um homem próspero que escolheu servir a comunidade em vez de apenas acumular riqueza. E se eu perdesse tudo que temos, se ficássemos pobres novamente, aí eu provaria que realmente aprendi a te amar pelo que você é, não pelo que você tem. Tem certeza? Absoluta. Porque descobri que o homem mais rico da região não é aquele que tem mais dinheiro, é aquele que tem mais caráter. Naquele momento, chegou uma visita que ninguém esperava. Dr. Mário, mas visivelmente diferente do homem arrogante de 3 anos atrás. Estava mais magro, com roupas simples, dirigindo um carro popular. Antônio, posso conversar contigo? Claro, doutor. Como está? Estou recomeçando a vida. Como assim? Depois que me divorciei, perdi praticamente tudo. Clientela, patrimônio, prestígio. E agora? Agora trabalho como veterinário funcionário numa cooperativa. Ganho salário fixo, vida simples, mas honesta. E veio aqui para quê? Para te pedir perdão, de verdade, e para te agradecer. Agradecer por quê? Por ter me mostrado o que é ser um homem íntegro. Por ter me ensinado que caráter vale mais que aparência. Como te ensinei isso? Sendo exemplo. Enquanto eu destruía famílias por ganância, você construiu a sua com amor. Enquanto eu perdia tudo por ambição, você conquistou tudo por merecimento. Dr. Mário, que lição tirou disso tudo? Que riqueza verdadeira não é o que se tem, mas quem se é. E que respeito se conquista com atitudes, não com dinheiro. E sua família? Meus filhos. Meus filhos não me respeitam mais. Descobriram que o pai que admiravam era apenas um homem vaidoso que traía a própria família. E sua ex-esposa se casou novamente, com um homem simples, honesto, que valoriza ela e as crianças. E você? Aprendeu a valorizar o que tem? Estou aprendendo, todos os dias. E, principalmente, estou aprendendo a ser um homem melhor. Quando o Dr. Mário foi embora, Rosângela comentou:
É impressionante como a vida ensina lições para todo mundo. Que lição você acha que ele aprendeu? A mesma que eu aprendi, que quem corre atrás de ilusões perde a realidade. E qual foi sua principal lição? Que eu estava casada com um homem extraordinário desde o primeiro dia, só não sabia enxergar. Por que não sabia? Porque confundia valor com dinheiro, sucesso com ostentação, felicidade com luxo. E agora? Agora sei que valor é caráter, sucesso é família unida, felicidade é paz de espírito. Uma semana depois, Antônio tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Aceitou candidatar-se a prefeito, mas com uma condição. Se eleito, doaria todo o salário para projetos sociais da cidade. Por que vai doar o salário? Júlia perguntou. Porque não preciso do dinheiro público e porque quero mostrar que é possível servir à comunidade sem interesse pessoal. E se perder a eleição? Aí continuo sendo empresário rural. De qualquer forma, estarei contribuindo para a nossa região. A decisão de Antônio de concorrer à prefeitura gerou grande repercussão. Um homem que havia enriquecido honestamente e agora queria servir à comunidade sem interesse financeiro era algo raro na política. Durante a campanha, Antônio visitou cada família da cidade, ouvindo problemas, propondo soluções, demonstrando que conhecia de perto a realidade de trabalhadores rurais, pequenos comerciantes e famílias carentes. Senhor, Antônio, disse Dona Maria, uma viúva que criava 5 netos sozinha, o senhor promete que não vai esquecer dos pobres quando for prefeito? Dona Maria, eu fui pobre a vida inteira. Sei o que é acordar sem saber se vai ter dinheiro para comprar comida. Jamais esquecerei de onde vim. E os ricos vai perseguir? Não vou perseguir ninguém. Vou governar para todos, mas vou dar prioridade para quem mais precisa. Como podemos confiar? Porque vou provar todos os dias que mereço a confiança de vocês. No dia da eleição, Antônio venceu com 78% dos votos. A vitória foi tão expressiva que confirmou o que todos já sabiam. Ele havia se tornado um líder natural da comunidade. No discurso de vitória, fez uma declaração que emocionou a todos. 3 anos atrás, eu era um vaqueiro que quase perdeu a família por ser considerado fracassado. Hoje, vocês me elegeram prefeito. Isso prova que no Brasil, com trabalho honesto e caráter íntegro, qualquer pessoa pode transformar sua vida. E sua família, prefeito? Perguntou um jornalista. Minha família é minha maior riqueza, mais importante que qualquer ouro que eu tenha encontrado. Encontrado? Encontrado dentro de casa. O ouro do amor, da lealdade, da segunda chance que todos merecem. Durante os 4 anos como prefeito, Antônio transformou a cidade numa referência em desenvolvimento rural sustentável. Criou programas de capacitação para trabalhadores rurais, incentivou a agricultura familiar, construiu escolas técnicas e atraiu empresas que geraram centenas de empregos. Rosângela se tornou primeira-dama exemplar, liderando projetos sociais e sendo reconhecida como uma das mulheres mais respeitadas da região. Suas palestras sobre segunda chances e valorização familiar eram disputadas em todo o estado. Júlia e Ana cresceram vendo o pai transformar uma região inteira através de liderança ética e trabalho dedicado. Aprenderam que riqueza verdadeira é aquela que se compartilha e que sucesso é fazer a diferença na vida das pessoas. Seu Joaquim, antes de morrer aos 74 anos, teve a satisfação de ver o afilhado se tornar um dos homens mais respeitados do estado. Em seu leito de morte, disse: "Meu filho, aquele ouro que dei para você multiplicou de forma que nunca imaginei." Como assim, padrinho? Você transformou 50 quilos de ouro em quilos de esperança para milhares de pessoas. Essa é a verdadeira alquimia. Hoje, 5 anos após encontrar as botas de outro homem em sua casa, Antônio Silva é candidato natural ao governo do estado. Sua história de superação, desde vaqueiro humilhado até líder político respeitado, inspira pessoas em todo o país. E quando perguntam qual foi o segredo de sua transformação, ele sempre responde: "O segredo foi descobrir que meu valor nunca dependeu do que eu tinha, mas de quem eu era. O ouro estava enterrado, mas meu caráter sempre esteve à vista. Só precisava de alguém que soubesse enxergá-lo." Antônio Silva provou que trabalhador rural pode virar prefeito, vaqueiro pode virar líder e homem traído pode reconquistar não apenas a família, mas o respeito de uma comunidade inteira.
Às vezes o maior tesouro está escondido não na terra, mas dentro de nós mesmos. Me conta o que achou da história e de que cidade nos assiste. Peço seu like e sua inscrição, pois ajuda o canal a continuar. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.